E outra questão, para quem não, né, o pessoal que não conhece lá do norte, Homens de Perto foi a tua peça principal ou teve outras peças também que talvez eu não conheça? Eu tive muitos espetáculos. O Homem de Perto ele foi o mais popular, né? Uhum. Durante 20 anos ele foi um espetáculo que a gente chama de blockbuster, trem pagador, assim, daquele, onde ia, enchia. Porque na época, ele foi inovador, a gente não tinha a quarta parede, a gente jogava com o público, brincava o tempo inteiro, não tinha personagens, éramos nós mesmos, né? Era três caras quase fazendo stand-up, mas não era stand-up porque tinha uma história por trás que juntava dramaticamente os três personagens. Uhum. Mas era um stand-up triplo, vamos dizer assim, com alguma representação no meio. E tinha muita música, premiado de música. A gente tinha Interação com o sete, oito público. músicas. Tinha jogo de plateia, eu ia para a plateia, a gente ficava ali 10, 15, 20 minutos com a plateia, dependendo da resposta da plateia. Muita improvisação ali que a gente tinha que fazer. Isso é uma escola, né? E a raiz desse espetáculo, muitos outros dessa linha mais populares começaram a surgir. Uhum. É interessante ver que hoje em dia é normal ter espetáculos que não utilizem a quarta parede, que a gente chama, né? A Uhum. quarta parede no teatro é uma parede imaginária que a gente está olhando através dela, mas não está enxergando o público. Tem essa divisão entre público e, e palco, né? Que o teatro clássico normalmente tem essa quarta parede. O ator está de personagem ali, ele não está dialogando com o público, ele está só lá dentro e o público só observa. Quando tu rompe essa quarta parede, aí tem essa interação público com o ator, aí muda completamente o jogo, né? E o friozinho na barriga de subir no palco ainda dá? Com Ah, toda essa dá. experiência ou você já conseguiu Eu acho superar? que o dia que o friozinho for embora, o ator vai embora junto, né? Porque o prazer de estar num palco é justamente essa excitação de antes, né? Uhum. E o prazer no final, assim, quando tu vê trabalho realizado, a plateia se divertindo, tu te divertiu ali, porque na comédia, para tu ter alguma chance de dar certo, tu tem que te divertir. É Porque verdade. se tu não te diverte, a plateia não vai se divertir. Então é uma troca de energia ali que tu precisa estar o tempo inteiro brincando, fazendo de conta que tá numa brincadeira. Puxa aquele espírito de criança que a gente tem, né? Aquele espírito lúdico que vão te ensinando, cala a boca, fica quieto, que vão te cortando aos pouquinhos. Não faz isso, não faz aquilo, não é para fazer isso, fazer aquilo. E na comédia a gente busca o contrário. A gente busca fazer tudo que é proibido, de uma Uhum. maneira bem humorada, mas fazer aquelas brincadeiras que a gente tinha lá atrás na infância. Eu gostava quando era aquela interação que eu fui duas vezes te assistir lá. Você, o Vitor Castiel e o Oscar Simch. Oscar. Isso, o Oscar. É um elenco de peso, né? Poxa vida, É, era o 100 Neymar, era quilos, Neymar, 100 quilos Messi, cada um. era Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. E aí, aquela interação que você fazia com o público ali, chamar a pessoa pelo primeiro nome, primeira sílaba. É, Ah, como é que é? Letícia. Posso te chamar de Lê? é. aquela, aquela interação era maravilhosa. Só não chamava quando era Paula. Eu posso chamar de lá? É verdade. Mas de quem é que teve a ideia, cara? Quem é que teve a ideia de criar os Homens de Perto? Cara, a história é muito interessante. Na época, tinham muitos espetáculos feministas que falavam da mulher. Era monólogos da vagina, se meu ponto G falasse, todos esses espetáculos que estavam fazendo sucesso na época, eles falavam da condição feminina, né? Uhum. A gente pensou assim, por que não falar da condição masculina, né? Show. E aí a gente foi buscar alguns filmes como referência e tal, e tinha um filme inglês que se chamava Ou Tudo ou Nada, se não me engano, que eram os cinco caras que tinham fracassado no serviço, estavam endividados e tal, e eles ensaiavam um show num village, uma cidadezinha pequena na Inglaterra, Uhum. um show que ia terminar numa striptease, para chamar o público. E todos os conhecidos queriam ver os caras pelados e começaram permeado pelas histórias dele até chegar o grande momento do show. O filme termina quando eles tiram a roupa, assim, já termina ali. A gente convidou 5 pessoas para estar ali e tal, mas 2 acabaram desistindo, eram 6 na realidade.
E ficamos nós 4. Aí não dava mais o número para fazer aquele filme. Eu digo, cara, vamos fazer outra história. Vamos roteirizar outra história, vamos falar da condição masculina. E as mulheres sempre falavam bem das mulheres naqueles espetáculos. Vamos falar bem dos homens. Aí, passado uma semana, não surgiu nada de bom para falar dos homens. A gente pensou assim, vamos mudar de tema?